Saiba como os transexuais podem alterar o nome e o gênero nos seus documentos pessoais. Vamos conversar sobre quem é o responsável pelo pagamento do IPTU. Vamos ver as diferenças e semelhanças entre os benefícios de auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Bom dia, hoje é quinta-feira, 21 de dezembro e começa agora o programa Seu Direito no Dia a Dia. Ju, afinal de contas, quem é que deve pagar o IPTU? O locador ou o locatário? Bom, Cris, essa é uma pergunta feita pelo nosso ouvinte, Sérgio Costa, de Samambaia Sul, pelo Instagram. Sérgio, então vamos lá, vamos conversar sobre esse tema. O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, é um dos principais impostos de natureza municipal. E o DF, ele tem uma natureza mista entre município e estado. Então, o DF cobra IPTU. A princípio, todo imposto deve ser pago por quem comete o que a gente chama no direito de fato gerador. No caso do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, é quem é o proprietário do imóvel, ok? Então, para o Distrito Federal, o pagamento deve ser feito pelo proprietário do imóvel. No caso, o locador, né? No contrato de locação, o locador. Porém, há uma liberdade pela lei de locação, lá textualmente feita no artigo 22, que pode ser combinado entre o inquilino e o locador, que o inquilino pode ser o responsável pelo pagamento do IPTU. Então, o que temos? Temos duas situações. Perante o Distrito Federal, o responsável é sempre o proprietário do imóvel. E, para os efeitos jurídicos entre as partes, o responsável pode vir a ser o inquilino, o locatário, desde que esteja expressamente contido isso no contrato entre as partes. Então, se há contrato entre as partes que estipula que quem deve pagar é o locatário, ele deve pagar. O que deve fazer o locador, então, por cautela? Como ele é o responsável, se ele não pagar, o nome dele é que vai para o cadastro de inadimplentes perante o Distrito Federal, ele é que vai ser cobrado, né, pelo Distrito Federal, ele deve pagar e deve incluir e cobrar essa taxa junto com o aluguel do seu inquilino. E se o inquilino não pagar, ele executa o contrato. A lei o ampara totalmente. Se tiver no contrato a obrigação para o inquilino, a lei vai fazer com que na justiça o inquilino pague com juros, com multa, assim como se ele não pagar qualquer taxa de condomínio, conta de luz ou de água, ou seja, qualquer conta relacionada ao imóvel durante o prazo da locação. Por que é importante essa discussão e por que é importante o pagamento do IPTU? Porque, veja bem, se ficar devendo, o Distrito Federal pode não só cobrar judicialmente, como pela natureza da cobrança, por ser relacionado ao próprio imóvel, ele pode ir até a leilão, mesmo sendo o único bem do locador, vai a leilão para o pagamento do IPTU, sim, ok? Então, espero ter esclarecido sua dúvida, Sérgio, e ficamos por aqui hoje. Cris, como que fazem os transexuais para mudar o nome ou o gênero em seus documentos? Isso mesmo, Ju, esse é um tema muito delicado. Imagine a seguinte situação: a pessoa nasce com determinado sexo, mas ela não se identifica com essa condição. Então, ela passa a se comportar e a se vestir de acordo com o sexo oposto. Essas pessoas são denominadas transexuais. E aí podem acontecer situações que vão causar constrangimento, ou situações humilhantes para essas pessoas. Você imagina você estar numa fila de banco ou esperando alguma chamada e você está vestido de mulher no seu sexo, na sua identidade. Está lá sexo masculino, o seu nome é um nome masculino, você está vestido de mulher e o seu nome é chamado em voz alta. Então, gera realmente um sentimento de constrangimento, um sentimento vexatório, fora o preconceito que, infelizmente, ainda está na nossa sociedade.
Vou dar exemplo de pessoas que são transexuais famosos, só para poder ficar mais fácil de se compreender. Nos anos 90, a gente teve uma modelo lindíssima, muito famosa, que era Roberta Close, que era transexual. Um outro exemplo de pessoa famosa é o filho da cantora Gretchen, Tami Miranda, que nasceu num corpo de mulher, mas não aceita essa condição dele é do sexo masculino. Então, nesses casos e em outros também, é possível alterar o nome e também alterar o sexo jurídico, né? O sexo que vem marcado no documento de identidade, no registro civil. E aí, como é que faz para alterar o nome? Saiba que é possível alterar tanto o nome quanto o sexo no registro civil. E aí, para alterar, a regra é que o nome, ele é imutável. Então, só para entender, a gente tem o nome, que engloba o prenome e o sobrenome. O prenome, a regra é que ele seja imutável, que ele não possa ser alterado. Mas em determinados casos, a lei, que é a lei de registros públicos, ela cria algumas hipóteses onde é possível alterar o nome. Uma das hipóteses é se o nome ele causa à pessoa sentimento de constrangimento, humilhação, se expõe a pessoa a situações vexatórias. Esse é um caso onde é possível alterar, como o caso, por exemplo, dos transexuais. Outra hipótese que a lei traz é o caso, por exemplo, da pessoa que tem um apelido famoso, um apelido notório e quer incluir no seu nome. Vou dar um exemplo para vocês. O ex-presidente Lula, o nome de origem dele, né, o nome que estava na certidão de nascimento era Luiz Inácio da Silva. Com a alteração, ele incluiu o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, também nesses casos, é possível alterar o nome. E aí, como é que faz para alterar? Não tem jeito, tem que contratar um advogado, ajuizar uma ação na justiça, pedindo que seja alterado o nome. E aí você vai expor os motivos, o porquê que você quer alterar, se é o caso, por exemplo, como a gente está falando aqui de transexuais, você vai expor que a sua situação, que o seu nome te expõe a situações constrangedoras, a situações humilhantes, que você não se identifica com a sua condição, com o corpo que você nasceu, que você, por exemplo, adota um nome social e você pode pedir, inclusive, que esse nome social que você usa, que ele seja incluído na sua identidade, né, no seu registro civil. Além disso, você pode pedir, além da alteração do nome, você pode pedir que seja alterado o sexo jurídico, que é aquele sexo que consta ali no registro civil. Se você pretende que seja alterado para o feminino ou para o masculino, você tem que especificar ali para o juiz direitinho. E uma coisa bem importante, não tem necessidade de fazer uma cirurgia de alteração de sexo para poder pedir essa alteração de gênero. Antigamente, sim, era necessário, mas hoje não precisa mais, tá bom? Então, pessoal, é isso. Se alguém se interessar, eu escrevi um artigo com a linguagem bem simples, um artigo curtinho, tá lá no meu blog no Juiz Brasil. Se você tiver ainda alguma dúvida ou sugestões sobre temas de direito de família e sucessões, mande pra gente. Veras, tem diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Tem diferença e tem semelhanças, né? Ambos os benefícios, apesar dos nomes, né, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, não decorre exatamente de doença ou invalidez, decorre da incapacidade laboral, da incapacidade para o trabalho. Porque, veja, tem gente que tem miopia, né? E não vai ter a concessão de auxílio-doença por causa da miopia. Não. Decorre de
doença ou acidente de qualquer natureza, incluindo aí acidente de trabalho, desde que isso cause incapacidade para o trabalho. Então, veja, o auxílio-doença é aquela incapacidade temporária, né? Então, tem um determinado período. Quem atesta isso é o médico perito do INSS. Mesmo que você seja atendido pelo melhor especialista daquela doença, daquele problema de saúde, a pessoa, se for, claro, segurada da Previdência, ela vai marcar uma perícia e o perito vai avaliar se aquele problema que ela tem, aquela doença, ou aquele acidente que ela teve, etc., impossibilita dela de continuar exercendo a atividade laboral habitual que ela exerce. Então, pode acontecer que o médico perito avalie que essa incapacidade seja temporária, né? Então, ele vai conceder auxílio-doença. E, pela lei, o médico perito hoje tem que estabelecer o prazo disso. É engraçado porque como é que ele vai saber? Bom, ele tem que avaliar, né? Se ele não determinar o prazo, o que é que vai acontecer? A lei diz que esse prazo é de 120 dias. E se a pessoa está chegando o prazo estabelecido pelo médico perito, a pessoa não se sente apta ao trabalho, não se sente, ela tem que agendar uma nova perícia. Então, pelo menos o auxílio-doença vai durar até o dia dessa nova perícia. Ela vai ser avaliada de novo. E a aposentadoria por invalidez também decorre de incapacidade do trabalho. Só que não há, segundo a avaliação do médico perito do INSS, perspectiva de melhora. Mas a aposentadoria por invalidez, apesar de muitas pessoas acreditarem que é para toda a vida, não é para toda a vida. Assim como o auxílio-doença é um benefício temporário. O que é que diz a lei? A lei diz que a pessoa pode ser chamada a qualquer momento para fazer uma nova perícia. O tempo que está na lei é de 2 em 2 anos. Então, uma pessoa que está aposentada por invalidez e é chamada para fazer a perícia e o médico perito constata que ela recuperou a capacidade para o trabalho, a aposentadoria por invalidez cessa. Tá certo? E ela tem que voltar para o mercado de trabalho. Tá certo? Então, não é eterno. O que é que vai acontecer? Ela pode ser chamada até os 60 anos de idade. Se chegar aos 60 anos de idade, ela continuar incapacitada para o trabalho, aí esse benefício vai ser vitalício. Tá? Mas ela pode ser chamada a qualquer momento. Isso aconteceu recentemente com a medida do governo. Né? Parecia que isso tinha sido criado, mas não. Isso está na lei há muito tempo. Tá? Agora, uma outra crença que as pessoas têm é que primeiro o INSS tem que conceder o auxílio-doença, para depois a pessoa vai fazer tratamento, etc., vai ser concedida a aposentadoria por invalidez. Não. Isso também é errado. Pode ser que o médico perito constate já na primeira perícia que a pessoa não tem perspectiva de melhora. E, portanto, já pode conceder de pronto, já na primeira perícia, o auxílio-doença. Ou seja, a última palavra é sempre do perito médico do INSS. Tá certo? Então, ambos os benefícios são temporários. Agora, tem um detalhe muito importante de quem é empregado CLT. Se a pessoa foi vítima, aí sim, de acidente de trabalho, e é concedido ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quando ela retorna para a empresa, tá certo? Não quando ela enquanto ela está recebendo o benefício. Tá? Porque enquanto ela está recebendo o benefício, o contrato está suspenso e ela não pode ser demitida. Quando ela retorna à empresa, então o benefício foi concedido devido a acidente de trabalho. Ela tem a estabilidade de 12 meses. Então, ela só pode ser demitida depois de 12 meses a partir do retorno para a empresa. Né? Contado a partir do retorno para a empresa. E aí, se ela for demitida, o empregador tem que pagar todo o período da estabilidade. E mais as verbas rescisórias. Um outro detalhe é que a lei exige, para alguns casos, um mínimo de tempo de contribuição para conceder, que são 12 meses. No caso de acidente de qualquer natureza, né, incluído aí o acidente de trabalho, e algumas doenças que estão numa portaria conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério
do antigo Ministério da Previdência, hoje está hoje o Ministério da Fazenda, né? A Previdência está dentro da Fazenda, é dispensar essa carência. Então, se a pessoa, esse período mínimo de contribuição, se a pessoa não tem esse tempo, por exemplo, a pessoa só tem 4 meses de contribuição, ele bate o carro, quebra as 2 pernas, não pode trabalhar, o benefício vai ser concedido, apesar dele não ter as 12 contribuições. Ou, por exemplo, uma das doenças, neoplasia maligna, câncer, tá certo? E aí a pessoa vai ter o benefício concedido, mesmo que ela não tenha as 12 contribuições recolhidas. Chegamos ao fim do nosso programa, queremos agradecer a sua audiência e convidá-los para a próxima quinta-feira, 11 horas da manhã. Caros ouvintes, se vocês gostaram desses temas, nos mandem as dúvidas, as perguntas sobre esses e os demais temas que vocês tenham interesse. Os nossos contatos: e-mail seudireitodiadia@gmail.com ou WhatsApp 61992060882. Bom final de semana a todos e até a próxima quinta. Bom final de semana a todos, aguardamos suas dúvidas e até o próximo programa.